Gente, bom dia para todos e todas. Nós vamos dar início, então, à nossa atividade compartilhada, né? Que compartilhamos na semana passada com todos os nossos alunos, né? A aula com a professora Luciane, sobre noções básicas, né? Para a construção de um artigo científico que, logicamente, vai nos ajudar muito na construção do TCC. Tá bom? Então, nosso objetivo com essa aula não é fazer um aprofundamento, vocês saírem daqui doutores na construção de artigo científico, mas, lógico, é ter uma noção básica e o que é algo muito rico, algo que vai nos ajudar muito, tá bom? Então, eu quero, de antemão, agradecer à professora Luciane, né, pela disponibilidade. Isso aqui é uma atividade que é fruto da comissão científica da Unilife, tá bom? Que tem feito um trabalho assim muito interessante. Nós estamos começando aí, né, a desenvolver ações por meio da nossa comissão. Então, hoje teremos sobre uma breve introdução sobre metodologia científica, como construir um trabalho acadêmico. Semana que vem a gente vai ter sobre pesquisa qualitativa com a professora Adriana e na outra semana pesquisa quantitativa com o professor Flávio, tá bom? Então, enfim, são aí algumas das ações que nós vamos estar realizando também por meio da nossa comissão. E em breve nós vamos compartilhar mais novidades para vocês também, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e para aqueles que vão assistir a essa palestra, né, que vai estar disponível no nosso portal depois, também é uma grande alegria poder ter você aqui participando conosco. Eu queria já agradecer a professora Luciana pela disponibilidade. Minha amiga, muito obrigado. Sei que seu Eu que tempo é muito agradeço. corrido, né? Então, realmente, eu agradeço, realmente, sabe, a sua disponibilidade em colaborar conosco, com a nossa formação também. Tá bom? Muito obrigado. Eu já vou passar a palavra, então, para a professora Luciane. Obrigada, Alisson, obrigada, turma, né, que está aí. Vocês conseguem me ver ou só ver o slide? Os Os dois. dois, Os os dois, dois. tá. Eu achei que eu tivesse que parar de compartilhar aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade e fiquem à vontade para interromper, trazer contribuições, né, a todo momento aí, tá aberto. Não sintam que é uma aula, palestra, enfim. O que eu vou trazer de metodologia científica hoje, por conta de ter dado já aula há uns 18 anos, assim, na graduação de vários cursos, né, e perceber que sempre na hora de fazer um artigo científico, um artigo, um TCC, um trabalho, né, as pessoas pensam no produto final, né? Como é que eu escrevo? E sento, vou escrever meu artigo, vou escrever meu TCC. Na verdade, não é assim, né? O artigo, o TCC, o relatório de pesquisa que seja, né, ele é um produto final. Se a gente for pensar assim, é como, vamos pensar, imagina um pedreiro construindo uma casa, ele não sai pegando tijolo e botando aleatoriamente, ele tem todo um projeto, uma planta, um planejamento. E, na verdade, o que eu vou falar hoje é um pouco disso, né, o que tem por trás desse resultado final aí, que é o artigo científico, ou o TCC, ou a tese, ou a dissertação, enfim. Isso tudo é produto final de um trabalho que vem antes. E aí, como que a gente estrutura esse trabalho, né? Primeiro, eu gostaria de falar assim, o que é uma pesquisa científica, né? Eu trouxe aqui uma definição do Ruiz, que é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagrada pela ciência, ou seja, né? Então, é todo um trabalho feito de acordo com um determinado método. E quando a gente fala de método científico, a gente tem que se lembrar que, vou colocar aqui esse outro slide, né? Que as ciências humanas, que é onde a maioria de nós aqui está inserido, né? Elas nascem, elas se desenvolvem no século XIX. E no século XIX, nós temos aí um certo modelo para o desenvolvimento da pesquisa científica, que é o positivismo. Então, esse modelo positivista, o que significa, né, o positivismo nas ciências humanas? É que, na época, quando surge, e daí eu vou falar da psicologia principalmente, né, com Wundt lá, né, depois as primeiras pesquisas experimentais,
na época que surge, então, essa psicologia e que ela deixa de ser filosofia, a psicologia quer ganhar o status de ciência e, portanto, ela acaba incorporando todo esse movimento, essas regras de fazer pesquisa, que era o modelo das ciências da natureza. Então, por isso a experimentação, por isso que a gente vê o desenvolvimento das pesquisas experimentais, do behaviorismo, de Pavlov, lá, né, os bem iniciantes aí, porque o modelo positivista é que vai imperar nas ciências humanas, né. E esse modelo, ele tem aí, né, algumas características. Empirismo, né, que é o conhecimento da realidade através dos órgãos aí do sentido. Então tem que observar, tem que ver, não pode se falar daquilo que não é visto. Jamais, né? Imagina, a psicologia ela demorou até chegar ao estudo do inconsciente, por isso que a gente fala que Freud foi extremamente revolucionário, porque ele foi investigar algo que o positivismo jamais consideraria ciência. Então, nós temos aí o empirismo, a objetividade e a neutralidade, que o sujeito conhecedor não deve influenciar o objeto estudado, a experimentação, né, em que são feitas hipóteses, elas são testadas. Acho que quando a gente pensa no Skinner, no Pavlov, a gente consegue entender bem esse modelo, né, de experimentação. Experimentar lá com pombos, com ratos, com cães, como que uma pesquisa deve ser feita. A validade, né, que os resultados são medidos, são mensurados, quer dizer, quantas vezes o ratinho bate na barra em 30 segundos, quanto tempo o rato demora para sair do labirinto, então tudo medido de uma maneira muito quantificável. E tudo isso com o objetivo de fazer leis e previsão. Então, que é o determinismo mesmo, o determinismo, né? Então, assim, se isso acontece aqui, então acontece lá na China, acontece no Japão, acontece, e é possível prever, né? Aliás, a gente sabe de uma frase importante aí do Skinner, que ele fala assim, me dá uma dúzia de crianças e eu faço dela o que eu quiser. Um ladrão, um pianista, um escritor, que a ideia é essa mesmo, de previsibilidade, de poder criar ali, né, um sujeito a partir do condicionamento. Bom, mas e hoje? A gente tem usado essas características, né, do positivismo, isso tem validade? A Alisson travou aqui para mim, não está indo o slide. Foi. Pronto, ok. Foi. Então, a gente sabe, né, que o positivismo, o grande golpe aí da ciência positivista e da ciência como um todo, né, a gente pode falar que foi com as grandes guerras e o ponto marcante foram, né, as bombas aí de Hiroshima e Nagasaki, né? A gente tem um golpe nessa ideia de que a ciência vai levar o homem ao progresso, né? Essa crença no poder ilimitado da razão, ela começa a enfraquecer no pós-guerra, por conta de que no século XIX, né, a ideia era essa, né, a crença no poder ilimitado da razão, tudo pela ciência. E aí a ciência produz os horrores aí da guerra, que a gente sabe, né, Viktor Frankl vem disso tudo. E aí a ciência começa a se repensar. Então, hoje a gente tem um enfraquecimento do positivismo, mas a gente não pode negar que, principalmente quando a gente fala aí de pesquisa quant, quali, essas disputas que acontecem, né, a gente vê muito ainda do positivismo. Talvez não tanto nas ciências humanas, mas se a gente vai, por exemplo, para a biologia, se a gente vai para as áreas de exatas, é como se para eles o único modelo válido de ciência fosse a ciência positivista, né? Aquela que pode mensurar, inclusive, numa ciência positivista, os processos mentais seriam muito pouco estudados, porque eles não são passíveis de experimentação, né? Hoje a gente tem esse enfraquecimento, mas tem aí também uma complexidade, porque tem pessoas que vêm de várias perspectivas, né? Nós temos hoje também o pesquisador como um ator, e
essa ideia de ser objetivo, mas ao mesmo tempo de fazer uma análise da subjetividade. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Boaventura Souza Santos, que ele fala bastante dessa questão da ciência, né, e do enfraquecimento da ciência, num livro chamado Pela Mão de Alice, não sei se vocês conhecem. Você conhece, Alisson? Boaventura Souza Santos, português. Enfim, mas ele vai fazer né, um relato exatamente disso, né? Desse enfraquecimento da ciência, desse repensar da ciência e dessa necessidade da ciência incluir a subjetividade, não só como pesquisa, mas também como análise do pesquisador, né? Análise da implicação do pesquisador naquele objeto a ser investigado. Bom, gente, isso tudo é uma introdução para falar assim, tá, ok, o que tem a ver com artigo científico? Toda vez que a gente vai escrever, a gente não pode negar que nós estamos perpassados por tudo isso, né? Por vários modelos de ciência. A gente não pode falar hoje que tem o modelo de como fazer pesquisa, tem vários modelos que nos perpassam. Mas, por conta disso tudo, né, que a gente precisa entender a nossa posição como pesquisador, entender de onde eu venho aqui da psicologia, quais foram os autores que eu estudei, isso é mais nessa linha de pesquisa, é mais nessa outra área, né? Então eu acho importante a gente estar investigando aí o que nós entendemos como pesquisa científica e como método de fazer pesquisa. Isso tudo para a gente construir, então, o artigo, monografia, tese, dissertação. E aí, né, tem alguns passos que são importantes. O primeiro passo é fazer um projeto do que vai ser pesquisado. Como eu estava falando, né, o pedreiro, antes de construir, ele não sai colocando tijolo em cima de tijolo sem pensar, sem ter um projeto. Mesmo que seja um puxadinho, ele planeja na cabeça dele, ele rascunha no papel, né? Então, da mesma forma, o artigo científico, ele tem que ter aí um projeto. O segundo passo é a realização da coleta de dados da pesquisa. Mas e se é uma pesquisa bibliográfica? Da mesma forma, né? Tem que ter uma leitura, tem que ter uma coleta de dados. O terceiro passo, que é bastante importante também, é interpretar e analisar os dados da pesquisa. Então, não é pegar aquele dado bruto e colocar. Se é uma pesquisa quantitativa, esses dados, essa coleta toda, né, esses 60, 70, 200 mil questionários, eles não vão entrar todos dentro do artigo ali de forma bruta. Tem que passar ali tem que fazer uma tabulação desses dados, né? Tem que colocar um pacote estatístico ali para fazer estatística, enfim. E o que vai para o artigo? Os gráficos. Né? Se nós estamos falando aí de pesquisa qualitativa, da mesma forma, eu não começo a escrever sem antes entender o que esses dados estão me falando. E aí a análise é um pouco diferente da pesquisa quantitativa, né? Não tem gráfico, não tem pacote estatístico, não, né? Tem o quê? Tem teorias que vão conversar e tem um olhar que precisa ser compreendido sobre esses dados que estão sendo trazidos aí da pesquisa. Bom, e aí o quarto passo, né, é o final de tudo, que é realmente a redação dos resultados da pesquisa. Como eu falei, a monografia, o artigo, o relatório, a dissertação, a tese de doutorado. Bom, então, por que elaborar um projeto, né? Porque temos que ter um plano de o que investigar, como investigar e por quê. Eu acho que isso é o mais importante, assim. Mesmo que nós não façamos, vamos dizer assim, mas eu quero escrever um artigo, mas eu não quero perder tempo fazendo um projeto de pesquisa, eu quero fazer um rascunho, ok, mas que nesse rascunho tenha esses passos, que é o que eu quero investigar, como eu vou investigar e por que eu escolhi o tema. Isso é fundamental, inclusive porque isso é o que vai estar na introdução do nosso trabalho, da maioria dos trabalhos, do artigo, né? Não importa o formato. Essa primeira parte aí que deu origem ao artigo, ela vai estar na introdução. É o que nós queremos ler para entender aí
O que foi feito, como, por quê. Até no resumo de um artigo científico isso já vai aparecer, né? Um resumo de um artigo científico, para ele ser um bom resumo, ele não tem que falar da temática, ele tem que falar dessa metodologia, ele tem que explicar o que foi feito, como foi feito e por que foi feito. E aí, é claro, né, no artigo ainda tem o resultado e a conclusão. Um bom artigo tem isso, e no resumo também tem um simplificado, né, esse resultado e essa conclusão. Então, aqui, né, esse por que irá investigar, por que irá pesquisar, diz respeito à justificativa. Nessa justificativa, né, entram os motivos pessoais, de onde eu estou falando, né, por que aquele tema me toca, o que tem a ver com a minha profissão, por que eu quero, né, como pessoa, né, como ser, desenvolver aquela temática. As questões sociais, né, a relevância para a sociedade daquela pesquisa que eu vou investigar, porque isso é importante, e a relevância teórica, ou seja, se eu vou investigar uma coisa que todo mundo já investigou, não faz sentido. Eu tenho que encontrar uma brecha aí do que não foi pesquisado. Ainda que eu repita a pesquisa aí vamos dizer, do Alisson no Espírito Santo, né, já tem um diferencial, que é, vou ver então como que são os resultados aqui numa outra região, para fazer um estudo comparativo. Mas se eu vou repetir uma pesquisa que já existe, não faz muito sentido, ela tem que ter uma justificativa, eu tenho que acrescentar algo ao que já foi feito até então. O que, né, a gente vai investigar, o que nós iremos investigar, diz respeito ao problema, questões de investigação, hipóteses e objetivo, né, o que realmente eu quero fazer. E como fazer, né, o que eu vou fazer para chegar até lá, diz respeito, então, à metodologia propriamente dita. Bom, para isso tudo a gente já sabe que é fundamental uma revisão de literatura, eu não consigo escrever isso, mesmo que seja, eu quero rascunhar, não quero fazer um projeto com aquela estrutura tradicional do projeto. Mas esse, né, rascunho aqui a gente tem que ter, justificativa, problema, metodologia. E aí, para isso, eu não consigo também investigar sem antes fazer uma revisão da literatura. Eu tenho que ler sobre o tema investigado, eu tenho que entender o que já foi feito. E hoje está muito fácil, porque hoje nós temos acesso a vários artigos pela internet, nós não temos mais que ficar procurando manualmente, indo para uma biblioteca, né? Nós temos acesso a várias plataformas. Agora, quem quer fazer realmente a estrutura certinha de um projeto de pesquisa, né? Eu coloquei aqui uma estrutura mais formal. Eu quero fazer um mestrado, eu quero tentar um doutorado. Sem um projeto de pesquisa, ninguém entra. Então, essa é uma estrutura mais formal, né? Em que na introdução tem ali a apresentação do assunto, problemática, problema, questão de investigação, né? Hipótese, se houver, justificativa, como eu trouxe para vocês, né? Pessoal, social e teórica, os objetivos, importante que tem os objetivos gerais e específicos, a revisão da literatura, alguns dividem, né? Alguns programas pedem revisão da literatura, que são os artigos, e o referencial teórico, que seria esse olhar que você está usando, se é a base fenomenológica, se é a base mais comportamental, né? E por aí vai. Se você vai usar Foucault, se você vai usar Viktor Frankl, enfim, quais são os seus referenciais. E a metodologia, né? Então, na metodologia, a gente escreve aí o tipo de pesquisa, os sujeitos, né, a população, também esses nomes variam dependendo do programa, instrumentos e procedimentos que serão utilizados, análise dos dados, e um cronograma, né? Muitos programas pedem um cronograma do que vai ser feito em cada etapa, quando vai ser a coleta, quando que vai ser a análise dos dados, uma previsão, né, de resultados. E as referências, né? Sempre a gente vai precisar aí das referências. Aí vamos lá, eu acho que essa aqui é uma parte muito importante que muitas pessoas querem escrever, mas não têm o problema de pesquisa claro. E assim, se eu não tenho um problema de pesquisa, na minha opinião, a pesquisa corre o risco de não dar certo. Eu vi muito isso na graduação. Eu quero investigar, vamos colocar aqui, quero investigar o suicídio. Meu tema, já achei meu tema de TCC, o suicídio. Eu vou investigar o suicídio. Sim, mas o suicídio
é um tema. Não é o problema, não é o que eu quero investigar. E aí algumas pessoas confundem a palavra problema, do senso comum, de problema de pesquisa. Então, é outra coisa que a gente tem que ter o cuidado. Fala assim, mas o suicídio é um problema para a população e tal. Não, mas isso não é um problema de pesquisa. O problema de pesquisa é uma pergunta, é um objeto de discussão em qualquer área do conhecimento que eu quero investigar. Eu vi muito isso no mestrado. No mestrado, eu entrei, eu tinha minha temática, eu tinha problemática, mas eu não tinha claro o meu problema de pesquisa. E aí eu vi que demorou muito até eu conseguir delinear, né, o que eu ia fazer de fato no mestrado. Eu ficava meio perdida. Alguém quer falar? Alguém abriu? Tá. Como saber, então, se o problema é científico e se ele é passível de investigação? Eu gosto muito de trazer um conceito do Gil, né? O Gil tem um livro bem básico, pequenininho, verdinho. Bom, já saem várias coisas, né? Que é Como Elaborar Projetos de Pesquisa. E eu gosto disso porque às vezes a gente faz um problema de pesquisa, eu quero, sei lá, como fazer para melhorar os transportes urbanos? Esse é o meu tema do TCC. Como fazer para melhorar a vida das pessoas com psicoterapia? E, na verdade, isso não é um problema de pesquisa, isso é sobre como fazer as coisas. Ele fala que são grandes ciladas que a gente corre ao tentar delimitar um problema de pesquisa, que é fazer um problema que é mais de engenharia ou de valor. E problema de valor é aquilo, né, de indagar se uma coisa é boa ou má, indesejável, desejável. Então, eu via muito isso nos TCCs da pedagogia, principalmente, né? Porque a pedagogia é um saber que já é criado nesse sentido de entender o que é o certo, o que é errado, como fazer, o que deve ser feito, né? Então, eu vi muito isso, que caíam nessa cilada, né? Por exemplo, os pais devem dar palmada nos filhos, é correto levar os filhos para a creche em tempo integral, coisas do tipo, né? Então, quando a gente cai nessas perguntas do que fazer, de resolver algo, ou, né, um problema de valor, o nosso problema de pesquisa não está bem delimitado. Então, por que eu tenho que criar esse problema de pesquisa, que na verdade também, como eu disse, não é um problema da realidade, é uma questão de investigação para subsidiar uma ação. Então, depois de encontrar a solução para um problema, aí sim, né, eu vou investigar as soluções. Então, vou pegar aqui a própria questão do suicídio. Eu não pensar como resolver o suicídio, né, ou como ajudar as pessoas a não cometerem suicídio. Isso por si só não é um problema de pesquisa, mas ao investigar as causas, o que levam as pessoas a cometerem suicídio, eu tenho uma previsão de que ações tomar. Mas lembrando, a pesquisa não é ação, a menos que seja, né, um tipo específico que é pesquisação, mas no geral a pesquisa vai subsidiar a ação. Para avaliar também certas ações ou programas, né? Então, predizer acontecimentos e aí, né, se prevenir em relação a eles, ou para o treinamento acadêmico. Então, essas são as razões da formulação de um problema. Tem as razões de ordem intelectual, que é estudar algo que não foi ainda conhecido, que é na maioria das vezes o que nos move, né? Determinar certos fenômenos que ocorrem, testar uma teoria ou descrever um fenômeno que está acontecendo. Então, essas são as razões para a gente fazer um problema de pesquisa. E é importante, assim, o problema que eu estou batendo bastante, né, nessa tecla, ele tem que ser formulado em forma de pergunta? Não necessariamente, mas facilita bastante. Se a gente tem uma questão de investigação, né, em forma de pergunta, é aquele modelinho, assim, eu pego a conclusão e eu vejo se a conclusão está respondendo o problema de pergunta.
a conclusão do artigo, do TCC, do trabalho científico, né, ele precisa responder a esse problema de pesquisa. Mas aí vocês vão falar, nossa, mas eu já li tanto artigo e eu nunca vi esse problema de pesquisa formulado, né, como pergunta. Fato, muitas vezes no artigo só aparece o objetivo geral. Por isso que o objetivo geral ele tem que estar relacionado ao problema de pesquisa. Mas há sim artigos, né, que colocam o problema em formato de pergunta. Quando nós cobramos aí já trabalhos como tese, dissertação, aí sim vocês vão ver o problema formulado e muitas vezes formulado como uma pergunta, né? Porque isso facilita, como eu disse, entender esse caminho. Tem uma questão inicial de investigação, uma pergunta que quer ser resolvida, tem, né, todo o trabalho de pesquisa, a metodologia que foi usada, e no final tem uma conclusão que vai responder esse programa, a essa pergunta. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, só para a gente ter uma noção de problemas. Se a gente tem aqui, né, o tema, eu quero investigar acidente de trabalho. A gente pode ter vários problemas de pesquisa decorrente desse tema acidente de trabalho, por exemplo, né? Em que ramo da indústria há ocorrência de maior índices de acidentes de trabalho? A que se pode atribuir tal índice? Isso dá um TCC, um artigo. Qual a influência dos programas de qualidade total na redução dos acidentes de trabalho? Como ocorre a maioria dos acidentes de trabalho no ramo da construção civil? Então, são problemas possíveis aí. Outro tema, ensino da administração pública. Os cursos de graduação em administração pública existentes no Brasil atendem quantitativamente e qualitativamente a demanda de mercado? Qual a relação da formação em administração pública e eficácia na prática geral dos gerentes da Petrobras? Isso aqui foi de uma pós que eu dei em gestão de pessoas, tá, gente? Por isso que tem esses problemas assim mais voltados para essa área. Autonomia universitária, por exemplo. Quais ações universitárias podem indicar a autonomia das universidades em relação ao Estado? Qual o grau de autonomia das universidades federais? As universidades federais têm mais ou menos autonomia do que as estaduais. Enfim, são problemas possíveis. Isso é uma outra coisa importante. Quando eu elaboro o problema de pesquisa, eu tenho que visualizar uma forma, um como, né? Lembra que tem que ter o quê, por quê e como. Se eu faço um problema de pesquisa que não tem como investigar, não é um bom problema de pesquisa. Do tipo, sei lá, me ajudem aí. Um problema de pesquisa que não dá para pesquisar, que não tem como. Tem tanta coisa. A cura, por exemplo, a cura para o câncer. É uma coisa que as pessoas estão tentando, mas a gente ainda não tem resposta suficiente para conseguir, né, essa cura. E também, claro, ele não seria um bom problema porque ele é de ordem prática, não é de ordem científica. Eu teria que transformar ele em uma pergunta passível de investigação. Então, acho que isso que é o importante aqui. Então, situações também que podem ferir o caráter ético, creio eu, que não tem como pesquisar, né? sim. Se a gente for pegar, por exemplo, a ideia de a cura da homossexualidade, que é algo que fere Perfeito. completamente o caráter ético, moral e afins, né? Perfeito, perfeito. Ou até mesmo a questão de a cura da homossexualidade, ou então a questão de se a homossexualidade é genética ou não. A gente sabe que não tem meios de se estudar isso. Não posso criar um problema que eu não tenho como investigar. Não existe nenhuma... a homossexualidade é genética? Como que você vai investigar isso? Eu Não tenho uma tem. pergunta sobre essas questões relacionadas à parte da filosofia. Sim. Como construir, se tem como usar essa metodologia e essa base científica para construir, por exemplo, um artigo de base profundamente filosófica, uma avaliação, por exemplo, apenas voltada a uma visão de algum autor ou de algum filósofo específico. Sim, sim. É porque eu trouxe aqui alguns que vão ter pesquisa em campo,
né, de campo, mas aí vamos pensar assim, eu quero desenvolver uma pesquisa teórica, eu não quero fazer... Oi? Mas, assim, no campo da ética, envolve a questão da ética, por exemplo, a questão da seleção embrionária é um problema que dá uma discussão ética, né? No campo da ética, como a gente estava falando, a questão de colocou um tema da discussão da homossexualidade, mas tem um outro tema que é muito relevante, que, por exemplo, é essa questão da seleção embrionária. Tema sério hoje. Sim, são coisas que não tem muito como você pesquisar, né? Então, acho que é por aí. Mas na questão teórica, a gente vê isso, assim, que na questão teórica, sim, eu também tenho que entender o que eu quero. Eu vou estudar o autor tal, mas qual a finalidade de eu estudar o autor tal? O que eu quero buscar ali? Também, sim, a gente precisa ter claro esse problema de pesquisa, não precisa só ser de ordem prática, de pesquisa aplicada, né, de pesquisa de campo. Pode ser também de ordem teórica, né, de uma pesquisa bibliográfica. Perfeito, ótima pergunta. As hipóteses são muito pouco utilizadas nas ciências... ciências humanas não, a gente tem uma vertente comportamental que usa muito na hipótese, então eu ia falar besteira. Nas ciências humanas usa-se, vamos dizer assim, menos hipóteses do que nas ciências da natureza, na biologia e tal, nessas áreas se usa muito mais hipótese, mas tem aí uma parte da comportamental que usa bastante hipótese. Hipóteses são, né, proposições testáveis, aquilo que, eu imagino que vai ser isso que vai acontecer, né? Eu imagino que eu tenho a hipótese que eu vou eu vou pesquisar sobre as causas do suicídio, eu vou encontrar que, em geral, é problema financeiro. Pode criar uma hipótese sobre isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso não é tão usado, né, na psicologia, mas só na vertente aí comportamental. E aí se chega à hipótese através de observação, resultado, teoria, né, própria intuição. O objetivo, né, ele tem que conversar com o problema, como eu falei, né? E aí, um exemplo aqui, né? Quais os fatores que interferem na gravidez entre adolescentes no município de Vitória? Aí, o objetivo geral seria identificar e analisar os fatores que interferem na gravidez entre adolescentes no município de Vitória. Ou seja, a gente percebe que é praticamente a mesma coisa. Por isso, inclusive, que se a gente for ler artigo, ele não tem o problema, essa questão, né? Que foi a que deu origem ao trabalho, que é a nossa indagação. Mas ele tem o objetivo geral, e o objetivo geral, ele traduz essa nossa indagação numa proposição. Então, o que eu quero fazer? Vocês vão ver que isso é assim, aí sim é impossível um trabalho científico sem esse objetivo geral. É preciso que... mas é de ordem teórica. Ainda assim, tem que ter lá claro na introdução qual o seu objetivo com aquele artigo. Tem que ser traduzido de uma forma, né, identificável. O objetivo geral, então, é esse resultado a ser alcançado com a pesquisa, e aí pode ter ou não objetivos específicos, né, que vão colocar meio que os passos ali para chegar ao resultado. Algumas sugestões, né, para escrever esses objetivos. Colocar o verbo no infinitivo, organizar em tópicos, escrever no mínimo 3. Isso também vai depender, né, do programa aí de pós-graduação que está exigindo ou não, vamos dizer, do formato, né, do programa. A justificativa, então, né, que também precisa ter nesse projeto, seriam as razões de ordem prática, pessoal, teórica, para realizar a pesquisa. Então, ela deve ter o estágio ali sobre o tema, né, o estágio de conhecimento, o que já foi produzido, a origem desse problema a ser observado, a relevância social dele e as possibilidades de se propor respostas, de fazer ações a partir dessa pesquisa, né? E as aplicações práticas que podem decorrer. Classificação da pesquisa. Nós temos algumas classificações aqui, né? Quanto à abordagem, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. Quanto à abordagem, a gente sabe que tem as pesquisas quantitativas e qualitativas. De modo geral, né, o que é uma pesquisa quantitativa?
é uma pesquisa que vai usar recursos estatísticos, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente e tal, e vai quantificar, traduzir em números, opiniões, informações para classificar. Então, em geral, um questionário fechado que vai se usar, de várias formas, né? Testes, algo que eu possa quantificar o que as pessoas falaram. Já na pesquisa qualitativa, né, como a gente sabe, não existe essa obrigatoriedade de métodos e técnicas estatísticas. Vai ter uma coleta de dados em que o pesquisador vai ser um instrumento-chave, ela vai ser descritiva, os pesquisadores vão analisar os seus dados indutivamente, e o processo e seus significados vão ser os principais focos de abordagem. Na pesquisa, a pesquisa qualitativa, ela é bastante trabalhosa porque ela precisa ter um critério muito bom para ela não cair em algo que possa ser colocado como sem significado, sem sentido, como ela não é quantificável, né, ela precisa estar respaldada por uma abordagem, por um discurso, por uma retórica, e assim, e essa, né, pesquisadora, a vida acadêmica vai ser um instrumento-chave para análise, a abordagem que você está seguindo, esse olhar, eu vou utilizar Foucault para fazer análise dessa realidade, não, eu vou usar o olhar desse pensador, eu vou usar essas categorias de análise, né, isso é bastante importante estar delimitado. Aí nós temos, né, as pesquisas explicativas, exploratórias e descritivas, que são explicativas, elas vão buscar os porquês, né? Exploratória de um tema que ainda não foi dado, e a descritiva é que realmente só vai descrever a realidade. Quanto à classificação dos procedimentos, nós temos aí pesquisa bibliográfica, documental, experimental, ex post facto, levantamento, estudo de campo, estudo de caso, pesquisação, pesquisa participante. Eu não vou falar aqui de cada uma delas, mas só para a gente entender, então, dessa classificação. A gente viu que são 3 tipos de classificação, né? Eu preciso usar isso tudo? É bom que a gente saiba, né? E alguns artigos vocês vão ver. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa. Então, a gente vai ver essas classificações aqui. Quanto ao objetivo, é bem menos, aparece menos, mas também aparece. Trata-se de uma pesquisa exploratória, bibliográfica, de uma abordagem qualitativa. Então, isso pode aparecer, né? Então, ali só repetindo, quanto à abordagem, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Quanto à classificação explicativa, exploratória e descritiva, e quanto aos procedimentos bibliográfica, documental, experimental, né, ex post facto, levantamento, estudo de caso, pesquisação, pesquisa participante. A pesquisa bibliográfica a gente sabe que é realmente feita em textos, livros, é o desdobramento de ideias mesmo, então muitas pesquisas de mestrado e doutorado, elas são, né, bibliográficas. Documental, se você usar um tipo de documento, experimental, né, grupo A, grupo controle, grupo experimental, aquela coisa toda, né, tem que ter definido isso. Ex post facto é quando acontece alguma coisa, por exemplo, a pandemia, né? Nós estamos no meio da pandemia. Quais os impactos da pandemia na ansiedade, né, dos professores, na ansiedade do grupo de alunos do ensino médio? Então, você está vendo algo que já aconteceu o fato e você está pesquisando. Um levantamento de dados pode ser o que o IBGE em geral usa, né? Levantamento, em geral os levantamentos são quantitativos. Estudo de campo, que em geral é qualitativo, estudo de caso também. Estudo de caso você pega poucos casos e estuda em profundidade. Pesquisação, né? Que o pesquisador vai coletando dados e vai agindo, observando e criando novas estratégias de ação no campo de pesquisa. E a pesquisa participante muito comum assim na antropologia, né? Que realmente, né, o pesquisador ele faz parte daquela comunidade e aí exige muito mais dele essa análise da subjetividade dele e da implicação dele no objeto de pesquisa. Algumas técnicas, né, de pesquisa, documentos, observação,
testemunhos, questionários, entrevistas, testes psicológicos na nossa área aqui, né? Documentos, né? Podem ser escritos, não escritos, então boletim de ocorrência, histórico escolar, atestado, bancos de dados IBGE, enfim, né? Anuário estatístico, documentos, né? Algo que ainda está bruto. A gente pode fazer análise desses documentos. A observação, a gente tem vários tipos de observação, que também é uma fonte importante de coleta de dados. A observação sistemática ou estruturada, né, que é elaborada em um instrumento. A sistemática não estruturada ou semi-estruturada, em que tem um roteiro do que o pesquisador vai investigar, mas ele está aberto, né, ao que possa acontecer na realidade. E a observação participante, que não tem roteiro, ele participa daquele grupo e tenta entender melhor, e aí vai, né, a partir da observação, construir o trabalho dele. Nós temos questionários também, com perguntas abertas e fechadas. Em geral, as perguntas abertas vão dar origem a pesquisas qualitativas e as fechadas às pesquisas quantitativas. E aí, né, o questionário, né, é importante a gente entender também que ele é diferente da entrevista. A entrevista, né, eu faço, eu gravo e tal, e o questionário você entrega, coleta. E aí tem vários benefícios de um e de outro, né? Mas hoje também uma coisa importante, que eu tenho falado aí de pesquisa quantitativa e qualitativa, mas na psicologia é muito comum a gente ver pesquisa quali-quant, né? Então, o que é uma pesquisa quali-quant? Que usa, né, de estratégias estatísticas, de questões fechadas, mas também usa uma parte do qualitativo. Então, tem sido bastante usado aí. Bom, e aí, por fim, né, o que nós vamos fazer depois disso tudo, de fazer o projeto, de montar o que eu quero, por que eu quero, como? Aí sim, nós vamos coletar o dado. No caso de uma pesquisa bibliográfica, a coleta de dados é próprio estudo, né? É o próprio debruçar-se sobre aquele autor, sobre aquelas obras, sobre a literatura, né? Essa é a coleta. Tabulação, se for mais quantitativo, análise, né? Também, né, da quantitativa, e análise da qualitativa. Na qualitativa é possível estabelecer categorias de análise também, né? Pesquisa sobre, por exemplo, a representação social sobre o uso da maconha. Aí você pode estabelecer categorias, né? Há um grupo, a partir das falas dessas pessoas, assim, vou estabelecer categorias de análise. Um grupo aqui considera como algo bom que faz bem para a saúde. Um grupo aqui considera algo ilícito. Então, todas as respostas que passam, né, por aqui pelo ilícito estão nessa categoria. Todas as respostas que perpassam aqui o algo bom, desejável, que faz bem para a saúde, vão estar nessa outra categoria, né? Então, isso é uma forma de organizar esses dados quando eles são qualitativos. Tem aí análise do discurso também, de vários autores. O Foucault é um deles. Eu falo muito do Foucault porque eu usei um pouco do Foucault na minha dissertação de mestrado. No doutorado eu não usei Foucault, eu usei um outro autor bastante conhecido aí, que Bourdieu, não sei se todo mundo conhece, né? Usei algumas categorias dele. Então, assim, nessa análise a gente tem que trazer a teoria para conversar com aqueles dados, e aí após isso a gente faz, então, a redação. E aí na redação, também, como o projeto, vai ter uma estrutura que vai contemplar, além daquelas etapas do projeto, os resultados da pesquisa, e aí, né, a conclusão. A gente tem que ter uma conclusão com base nisso tudo, e essa conclusão tem que responder àquela pergunta inicial nossa, né, que a gente queria investigar. Bom, é isso, Alisson. Perguntas? Eu acho que eu fui rápido demais, porque não estava preocupada com o tempo. Gente, excelente, excelente demais. Eu queria abrir, né? Nós temos alunos que também, né, prestigiaram aqui a tua fala, mas eu queria abrir caso alguém queira fazer perguntas, tirar alguma dúvida, né? Esse é um momento oportuno para nós aproveitarmos, então.
De acordo com o desenvolvimento de um tema, pode ocorrer que no desenvolvimento o tema seja alterado para dar uma junção melhor, uma clareza? Aquilo que foi Sim, isso é bastante comum. Às vezes a gente tem em mente que quer investigar uma coisa, e a gente começa a estudar, né? Eu tenho um propósito, eu vou fazer o meu TCC, minha dissertação, com base nessa problemática. Aconteceu comigo no mestrado, né? E aí você começa a estudar, a investigar, e aí, não, mas não era muito por aqui. Eu estou vendo que agora eu quero investigar mais essa realidade aqui. No mestrado, eu estudei como que as políticas, né, de aprendizagem se materializavam no cotidiano escolar. Então, as políticas de aprendizagem, quando a gente fala, são as formas, né, de ensino e aprendizagem. Então, o que elas estavam falando da nossa realidade? Que sujeito estava sendo formado ali no cotidiano escolar? E aí foi uma pesquisa qualitativa, né? Mas eu demorei para chegar até essa problemática. Eu ficava, não, eu quero investigar isso, aquilo, mas realmente o debruçar-se sobre a realidade, sobre o que já tem escrito, é que vai clareando para a gente o que realmente a gente quer investigar. Quando a gente tem claro isso, né, que é esse problema que eu tenho falado, a gente consegue fluir, assim, e muda. Agora, é muito importante saber isso, tá? A temática é muito geral. Eu não posso fazer uma pesquisa só com a temática. Eu tenho que, dentro da temática, recortar o que eu quero. Senão eu não vou conseguir desenvolver. Delimitar. delimitar. Perfeita palavra, obrigada. É isso aí, delimitar. Delimita, porque senão tá geral demais, você vai atirar para tudo que é lado, vai chegar a uma conclusão que nem você consegue concluir. Eu vejo muito isso. E, como eu disse, eu demorei para chegar a essa história do programa de pesquisa no mestrado. E se eu tivesse lido esse livrinho de como elaborar projetos de pesquisa, teria ficado mais claro na minha cabeça, eu acho que já entraria fazendo esse exercício mental, né? O que eu quero exatamente. E não sairia assim, jogando, eu quero investigar aprendizagem, ensino-aprendizagem. Aí ficava muito assim na minha cabeça, perdido. E é interessante também, não sei se Gilmar vai querer falar, mas... Ai, que bonitinho. Mas o pesquisador também ter essa abertura, né? Porque às vezes eu percebo alguns pesquisadores, né, fixados em um tema e que de repente não vai conseguir alcançar o objetivo que se espera, né? Mas o pesquisador também precisa ter essa flexibilidade, né, para perceber essas mudanças que muitas vezes são necessárias dentro da construção de uma pesquisa, né? É verdade. Bom dia a vocês. Eu queria também fazer uma pergunta, mas assim, é muito em relação à pesquisa qualitativa, né? A gente às vezes vê que algumas pessoas assim não dão muita credibilidade, né? E então como assim você orientaria no sentido de que a pesquisa qualitativa, por onde a gente teria que um caminho que a gente tem que percorrer para que essa pesquisa tenha mais credibilidade, já que ela não tem coleta de dados, assim, em relação a questionários, né? Então, como você nos orienta? Na verdade, assim, quando eu trouxe os primeiros slides para falar do positivismo, é exatamente para a gente entender que na cabeça de quem desqualifica a pesquisa qualitativa, pesquisa é pesquisa positivista, entende? Então, o problema maior está nessa concepção do que é ciência. Ciência é algo mensurável, objetivo, passivo de investigação, ou seja, ele ainda está num modelo de ciência positivista. Isso. A pessoa que está no caminho errado, não é que ela está no caminho errado, mas, digamos assim, ela está com a cabeça muito fechada sobre o que é pesquisa. E a pesquisa positivista, né, esse modelo das ciências biológicas, de quantificação, até da matemática, né, serve para matemática, serve para biologia. Quando a gente tenta trazer isso para as ciências humanas, dá problema. Por quê? Porque fica limitado. Vamos imaginar assim, se a gente continuasse nas pesquisas behavioristas, quantitativas naquele modelo, nós não teríamos nem avançado metade do que
nós temos aí de conteúdo na psicologia. Você é psicóloga também? Sou. Tá, então, nós não teríamos a maioria das teorias, concorda comigo? Uhum. Então, assim, eu creio que o problema não é nosso que optamos por pesquisa qualitativa. No Sim. meu doutorado, eu sofri uma crítica a esse respeito. Né? No doutorado, tinha um dos pesquisadores que ele tinha uma cabeça muito qualitativa, sabe? E ele falou que não viu dados, não viu números, não viu estatística. Aí eu fiquei assim, depois eu falei com a minha orientadora, por que você convidou esse homem para minha banca? Porque era uma cabeça completamente quântica, entendeu? Uhum, isso. E aí por isso que eu E falo... é um pesquisador, né, que sabe é um a importância pesquisador. das duas modalidades. Das duas, exatamente. Então, assim, Né? e aí não, porque isso não é embasado cientificamente, é embasado cientificamente, mas não é embasado na pesquisa quantitativa. Isso. Então, assim, é por isso que eu falo, a gente tem que descrever bem aí, né, a resposta, o seu olhar ali, ó. Né? Então, por exemplo, a categoria que você está usando, se você usar Bourdieu, o que o Bourdieu fala? Eu estou usando isso por conta disso. Se você vai usar fenomenologia, sabe, tem que estar bem descrito isso, tem que estar bem amarrado, porque senão fica solto, né? Por exemplo, você entrevistou sei lá, tem falas, você traz essas falas, né? Você pode trazer essas falas na pesquisa, e aí analisar essas falas fazendo relação com outros artigos, com outros, isso dá uma amarração, né? Vai mostrando assim, olha, isso aqui que eu estou falando, que eu estou mostrando, fulano falou dessa forma, fulano já tem uma pesquisa aqui sobre isso. Então, esse conversar com os referenciais teóricos já existentes, ele vai dando uma credibilidade, porque eu não gosto disso, parece que a gente tem que provar que pesquisa qualitativa tem valor, mas eu acho que vai, assim, trazendo um pouco mais de visibilidade da teoria, né? Mostrar, olha, meu referencial teórico é esse, eu estou usando isso por conta disso. E aí, delimitando bem o referencial teórico, quando você traz aí a sua análise, né, isso vai estar bem mais claro, bem mais visível ali aos olhos do pesquisador. Mas críticas vão acontecer. Como eu disse, no meu doutorado aconteceu. O cara queria, ele queria um gráfico, ele queria uma análise estatística que não tinha na minha pesquisa. Certo. Mas isso não impediu, né? Não impediu, é a visão dele. Fantástico. Eu Tá. estava aqui pensando, porque eu vim de um mestrado, Gilmara foi minha colega de mestrado, viu, Luciana? Ela fez mestrado comigo, então fomos alunos de Tiago. E aqui na UFPB, o mestrado ele é muito quantitativo, então nós viemos de uma linha muito quantitativa, né? Porém, quando eu fui para o doutorado lá na Unicap, quantitativo lá era quase que crucificado, você podia fazer qualquer coisa, menos pesquisa quântica, né? Então, tá vendo fui como é para louco outro isso? extremo. Nossa, é louco. Foi uma luta muito grande para mim. Mas sabe o que é que eu percebo, gente? Todas as pesquisas ela vai ter a sua peculiaridade, mas vai ter também a sua validade, né? Sim. Tanto há valor em nós avaliarmos uma amostra de 3.000 pessoas, quanto há valor em nós avaliarmos 3 pessoas, seja uma pesquisa quant ou uma pesquisa quali, né? Eu acho que o que vai fazer muita diferença, tanto para um ou para outro, primeiro é o método que a gente utiliza, nós deixarmos muito claro que método é esse, né? Como a Luciana também falou. E a gente, acima de tudo, também prezar muito pela discussão desses resultados, né? Então, é muito importante, como a Luciana trouxe, a gente fazer paralelos com outros trabalhos, a gente trazer o quanto esse resultado seja coletivo, né, uma grande amostra, ou seja, o resultado do vivido de uma pessoa, ele diz respeito à nossa humanidade de alguma maneira. Afinal de contas, não é esse o objetivo da pesquisa? Né? É verdade. Especialmente quando lida com seres humanos. Então, vai dizer respeito sobre a nossa existência de alguma forma, né? Então, as duas pesquisas, até mesmo pesquisa bibliográfica, né? Toda ela vai ter a sua validade, seu valor, né? É verdade. Basta que, eu acho que você resumiu bem também, Alisson, a questão do método e da discussão, né? Porque se amarrar bem isso, fica difícil até de quem vai contestar dizer alguma coisa contra, né? Tá bom, obrigada, gente. Nada, eu gostei de saber, Alisson, que você também já sentiu esses extremos, assim, meu Deus do céu. Parece que o certo é um, agora parece que o certo é outro. Eu falei, gente, mas peraí, não tem certo e errado, as duas são boas, como o Alisson falou, mas a gente fica
entre a cruz e a espada, né? Dependendo do programa que a gente está aí. Para você entender, eu tive que mudar meu projeto, viu, Luciane? Porque não aceitavam lá, cara. Era uma coisa impressionante. Meu Deus do céu. Mas acontece, assim. Nossa, eu já sofri na pele isso, tanto no mestrado quanto no doutorado. No doutorado, eu tive que trocar de orientador. Ou seja, a própria instituição promovedora da pesquisa, ela dificulta a pesquisa. Eu acho, na minha opinião, Thales, eu não sei se você fez em federais. Foi federais? Mestrado, doutorado? Mestrado, sim. O doutorado foi na Católica, né? Mas é grande também, mas assim, eu vejo que fica guetos, assim, né? Não é a instituição em si, né? Na verdade, são ali mais alguns professores de determinadas linhas de pesquisa, e, de certa forma, você fica meio que refém das linhas de pesquisa que você se insere, né? Isso, é verdade. Então, a gente vai se adequando, né, a essa realidade, mas tentando também mudar um pouco. Verdade. E também isso tem a ver com, por exemplo, eu já orientei TCC de várias áreas, né? Aí você vê um modus operandi nos alunos de administração, nos alunos da psicologia, nos alunos da educação física, eles são bem biológicos, bem hipótese, não sei o quê. Nossa, todos os meus alunos da educação física eram assim, né? Testável e tal, bem experimental. E é o perfil que também cada profissão vai moldando, né? Os da engenharia nem se fala, é lixo para eles, né? Não é pesquisa. Alguns chegam a falar que psicologia nem é ciência. A cabeça de quem fala isso é o quê? Ciência, só ciência positivista. E a gente tem que se libertar disso. E nunca ouviu que logoterapia não é ciência, né? Não, mas tem que se libertar desse positivismo, gente. Não é mais. Esse não é o único modelo de ciência. Isso deu errado para a gente. Isso. Ok, gente, alguma pergunta a mais, alguma dúvida que alguém queira trazer para a professora Luciane? Nós temos filósofos aqui, né? Ou não? Temos apaixonados pela filosofia, né? Porque, assim, a filosofia, inclusive, ela ganha uma força depois também no pós-guerra, né, Alisson? O existencialismo ganha força, justamente por conta dessa sensação de impotência no modelo de ciência até então, né, na catástrofe que a tecnologia pode trazer para a humanidade, pode fazer nas guerras, enfim. Então, o existencialismo, o próprio Viktor Frankl, ele tem um grande desenvolvimento aí nesse pós-guerra. E aí tem o povo que abomina o positivismo mesmo. Pois é minha área, filosofia. Olha aí. Então você sabe disso, né? Eu sou graduado e pós-graduado. Então, a filosofia, então você pode falar melhor que eu, que o existencialismo ele ganha uma força enorme aí no pós-guerra, na verdade, justamente para buscar os valores humanos, o humanismo também, né, existenciais e tal, que tinham sido se perdido com esse modelo mais estreito aí de ciência. Já o iluminismo, além depois da Primeira Guerra Mundial, vem dar respostas a questões existenciais também. Tem muito o contexto, né? Dá uma certa resposta ao contexto, né? Uhum. Ok, gente. Eu queria agradecer, então, a professora Luciane pela excelente fala, palestra, aula, tá? Muito esclarecedora, não é? Falar sobre metodologia em um curto período de tempo, gente, é um grande desafio, viu? E realmente, assim, nos trouxe apontamentos, caminhos que vão nos ajudar para os nossos alunos na construção do TCC, tá bom? Mas também para aqueles que puderam acompanhar, fica como dicas, né, para que a gente possa pesquisar. Eu gosto muito de pesquisa, eu acho que a pesquisa nos ajuda muito a aprender mais, a aprofundar o nosso conhecimento e, mais do que isso, também a trazer contribuições, né, a partir daquilo que nós temos estudado. Então, fica um incentivo também para que vocês possam desenvolver as suas pesquisas, né? Afinal de contas, se há um passo importante que nós precisamos dar cada vez mais na logoterapia, é aumentar o número de publicações. É por isso que nós criamos também o GT, a comissão científica, né, da Unilife. Então, temos aqui alguns membros dessa comissão. Eu queria que eles se apresentassem, aqueles que puderam permanecer hoje, né?
Deixa eu Pois só fazer um é. comentário aqui rapidinho, assim, Pode falar. se de tudo que eu falei ficar na cabeça, assim, que antes de escrever tem que ter um projetinho, eu já fico feliz, sabe? Eu acho que essa é a principal coisa, porque as pessoas pensam no produto final, mas, assim, esse projeto, esse planejamento, ele é muito importante. Tu concorda comigo? Não, tanto que quando a gente faz mestrado, doutorado, tem a qualificação. Isso. A qualificação é o quê? É justamente esse projeto. E a gente não Primeiro sai... projeto de pesquisa apresentado, né, para submeter, então você tem que dar esse espaço, realmente. E daí, mesmo se a gente esteja fazendo uma graduação, uma pós, tem que ter esse projeto. Ah, mas não cobraram, só cobraram o TCC, mas faz o projeto, segue, né? Quero escrever um artigo, né? Ah, vou escrever um artigo, vamos escrever sobre o tema tal. A gente tem que ter um rascunhozinho ali, né? Não precisa fazer um projeto, sim, mas tem que ter um rascunhozinho ali, o quê, por quê, né? Como. Acho isso importante. Se cair isso na cabeça, já tá bom, já estou feliz. Porque na semana que vem a gente tem a quantitativa, né? A quali, com a professora Adriana. Isso. E em seguida, na outra sexta, com o professor Flávio, a pesquisa Quant. Isso. Aqui foi Muita só um coisa esboço boa por aí. geral. Gente, então, muito obrigado pela participação. Sim, eu queria só passar para o pessoal da comissão para vocês se apresentarem, tá bom? Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Adriano. Eu me chamo Adriano, sou maceioense, sou aqui do Nordeste, tá? É um grande prazer estar aqui com todos vocês, né? Agradeço por essa oportunidade, né, também de poder ter ouvido essa palestra, aula maravilhosa, né, da professora Luciane. E quero dizer assim que no que vocês precisarem, podem contar comigo, né, dentro da comissão científica, né, da qual estou fazendo parte. Estou disposto aqui a fazer tudo que assim tiver dentro das minhas possibilidades para poder contribuir e também para poder aprender com todos vocês, tá joia? Um grande abraço a todos e é um prazer estar aqui. Olá, meu nome é Clarice, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu sou professora e essa aula foi maravilhosa, professora Luciane, amei. Obrigada. E é um grande prazer poder estar aqui e aprender e também contribuir com a comissão científica da Unilife. Obrigada. Ok, gente, ok. Vou parar aqui a gravação.